Boa tarde a todos. Meu nome é Milena e eu vou apresentar esse artigo. Macrófagos de Gaucher, derivados de células tronco pluripotentes induzidas, exibem comprometimento do crescimento e ativação de morte celular relacionada à inflamação. Então, a doença de Gaucher, que é o alvo desse artigo, é uma doença genética de erro inato do metabolismo e faz parte do grupo das doenças de depósito lisossomal. Ela resulta da deficiência da enzima beta-glicosidase ácida, que catalisa a hidrólise de lipídios endógenos, chamados de glicocerebrosídeos, como é o caso da glicosilceramida, desempenhando um papel crucial para esses lipídios não se acumularem e também na renovação de membranas celulares. Mutações que provocam modificações na estrutura da beta-glicosidase têm efeitos importantes sobre a atividade dessa enzima, levando ao seu comprometimento e consequente acúmulo de diferentes substratos do tipo glicocerebrosídeos, principalmente nos macrófagos, né? Porque essas células desempenham um papel importante na degradação de células contendo grandes quantidades de lipídios, como eritrócitos e leucócitos. E o armazenamento desses substratos ocorre principalmente nos lisossomos, os macrófagos, mas também passam a se espalhar por todo o citoplasma da célula. Os macrófagos, contendo várias inclusões de glicocerebrosídeos, eles mudam para uma forma mais alargada e que na microscopia parece papel amassado. E aí, esses macrófagos, que assumem essas características, além de um perfil de genes inflamatórios, eles são chamados de células de Gaucher e passam a infiltrar massivamente a medula óssea, o fígado e o baço, mas também podem afetar o pulmão. Além disso, a doença de Gaucher pode se manifestar também no sistema nervoso central, por acúmulo de glicocerebrosídeos no tecido cerebral. Então, as manifestações clínicas dessa doença, elas vão depender do grau de deficiência da beta-glicosidase ácida e também do nível de acúmulo de glicocerebrosídeos e do local, né, onde eles se acumulam. Existem três fenótipos principais descritos da doença de Gaucher. O tipo 1, que é a que fala nesse artigo, as principais manifestações são hepatosplenomegalia, anemia, trombocitopenia e leucopenia, sendo que afeta crianças e adultos em idades variáveis, né? E aí, por causa da anemia, os pacientes apresentam palidez, cansaço e fraqueza, por causa da trombocitopenia, né, a redução do número de plaquetas, eles podem ter sangramentos no nariz e na gengiva e o aparecimento de manchas roxas na pele. As crianças apresentam atrasos no crescimento, a hepatosplenomegalia causa desconforto, distensão e dor abdominal, e quando os glicocerebrosídeos infiltram na medula óssea, pode causar dores crônicas nos ossos, principalmente nas pernas, osteopenia, fraturas patológicas espontâneas e osteonecrose. O tipo 1, representa cerca de 90% dos casos da doença de Gaucher, né? É o mais comum, mas tem o tipo 2 e o tipo 3, que são as formas neuropáticas. O tipo 2 é a forma neuropática aguda, que é a mais grave, e além de acometer base e fígado, acomete o cérebro e o pulmão de crianças de 4 a 5 meses de idade, né, bebês, e essas crianças morrem em menos de 2 anos por conta do comprometimento do pulmão. E tem o tipo 3, que é a forma neuropática subaguda ou crônica, que acomete crianças e adolescentes, e além de baço, fígado e ossos, acomete o cérebro, mas é menos grave que a do tipo 2. Então, como a gente viu, os macrófagos, eles são considerados a principal causa dos sintomas dessa doença. E aí, para melhor descrever as características dos macrófagos na doença de Gaucher e estudar os mecanismos que desencadeiam essa resposta pró-inflamatória, os pesquisadores, né, responsáveis por esse estudo utilizaram células troncopluripotentes induzidas para diferenciar em macrófagos e monócitos, que são as células envolvidas na doença de Gaucher, e assim para estudar, né, a questão dessas populações celulares específicas nessa doença, reproduzir os fenótipos das manifestações clínicas e essas células troncopluripotentes, elas têm um grande impacto na pesquisa de distúrbios de armazenamento lisossômico, porque elas são capazes de representar as características bioquímicas e celulares responsáveis pelo fenótipo da doença de Gaucher, além de serem um modelo para investigar as consequências da deficiência da enzima beta-glicosidase e os efeitos colaterais do consequente acúmulo de glicocerebrosídeos nos lisossomos e citoplasma das células de Gaucher. Então,
Nesse estudo, eles mostraram que monócitos e macrófagos derivados de células tronco pluripotentes induzidas, sem a atividade adequada da enzima beta-glicosidase, eles apresentam um potencial de crescimento alterado, junto com a ativação da via de necroptose, que é um mecanismo de morte celular que já foi relatado como tendo um papel importante na neuroinflamação observada em alguns tipos da doença de Gaucher. E aí, essas células tronco pluripotentes elas foram retiradas de um paciente com doença de Gaucher do tipo 1 e também foram retiradas de um doador saudável. Essas do doador saudável, elas foram divididas em dois grupos. Uma foi usada como controle e um outro grupo foram tratados com um composto chamado epóxido de condoritol B, a sigla é CBE, que é um inibidor da beta-glicosidase, para confirmar os resultados vistos na doença de Gaucher eram pela ausência da enzima, da atividade da enzima, e não por alguma atividade que a enzima mutante estava gerando, um ganho de função. Então, os resultados foram 3 resultados que eles tiraram desses testes. Então, as células tronco pluripotentes induzidas, derivadas de pacientes com doença de Gaucher, elas diferenciam de forma eficiente em relação ao destino de macrófagos. Então, aqui eles usaram esse protocolo de diferenciação com sinais de citocinas específicas, né, fatores de crescimento, tanto nas células tronco do paciente saudável, do doador saudável, quanto do paciente com doença de Gaucher tipo 1. E aí, eles usaram essas células para caracterizar o potencial de diferenciação, confirmando que a deficiência de beta-glicosidase ela não afetou a formação de progenitores hematopoéticos, mas as linhagens derivadas do paciente deram origem a uma população que expressava muito mais marcadores de linhagem de monócitos e macrófagos, o CD11B e o CD14 para monócitos e o CD163 para macrófagos maduros. E aí eles geraram e caracterizaram as células do controle saudável do paciente, amplificaram essas células e depois, por citocinas específicas, eles diferenciaram em precursores hematopoéticos. E aí, após o protocolo de diferenciação, eles trataram algumas células do controle com aquele CBE para inibir a beta-glicosidase e obter uma condição semelhante às vistas nas células de Gaucher. E aí, todas as células foram capazes de dar origem a progenitores hematopoéticos e a precursores mieloides. Mas aí, a maioria adquiriram os marcadores de linhagem de monócitos e macrófagos, sendo que foi observado que a linhagem GD1, que é do paciente de Gaucher, ela expressou níveis significativamente maiores de todos os marcadores aqui nessa figura, como a gente pode ver, dos marcadores mieloides, do que o controle. A mesma tendência também surgiu nas células do controle tratadas com o CBE, ainda que não tenha sido significativa, mas esses resultados sugeriram que o déficit dessa enzima pode aumentar a eficiência da diferenciação mieloide e aumentar a produção de monócitos e macrófagos, sendo que já foi relatado que, além disso acontecer, ocorre também diminuição da maturação eritroide, o que pode ser responsável, né, pela anemia, a trombocitopenia e a leucopenia, que tem relação com as manifestações clínicas, né? Então, esse aumento da produção de monócitos e macrófagos, eles sugeriram que pode ser resultado do aumento da necessidade da eliminação de células de Gaucher, por conta do acúmulo enorme de substratos, né, dos glicocerebrosídeos. E aí, além disso, eles avaliaram o potencial de formação de colônias desses macrófagos e monócitos e da capacidade de proliferação dessas células que eles derivaram das células tronco pluripotentes. E aí eles viram que os monócitos e macrófagos derivados das células pluripotentes do paciente com Gaucher exibiram um defeito de crescimento. Então, após diferenciar essas células, eles semearam em condições de culturas semissólidas, né, metilcelulose, e também em culturas líquidas, enriquecer essas culturas com citocinas hematopoéticas para verificar as propriedades de autorrenovação e a taxa proliferativa desses macrófagos, né? E aí, nas colônias semissólidas, né, de metilcelulose, o número de colônias, ele foi contado e depois eles foram replaqueando nas mesmas condições. Desde que foram semeadas, tanto as células controle tratadas com o inibidor da beta-glicosidase, quanto as células do paciente com doença de Gaucher, elas exibiram
uma taxa de crescimento celular diminuída e uma menor capacidade de dar origem a colônias. Essa condição foi ficando cada vez mais evidente à medida que eles foram fazendo as passagens, né, o replaqueamento. E aí, uma situação semelhante foi evidente também na análise da cultura líquida, aqui em B, em que eles contavam e replicavam essas células. E aí, o defeito de crescimento nas linhagens do paciente, em comparação com as linhagens controle, foi estatisticamente significativo e parecia estar realmente relacionado ao defeito enzimático, já que o tratamento das células controle com o inibidor da beta-glicosidase causou um déficit semelhante ao que foi visto aqui no paciente de Gaucher, com a doença de Gaucher. E aí, por último, eles fizeram um ensaio de viabilidade celular, aqui em C, que comprovou ainda a redução da proliferação celular nas células do controle saudável tratadas com o inibidor da beta-glicosidase em relação à linhagem controle. Então, aqui, e todos esses resultados sugerem que o defeito, na verdade, está mesmo relacionado à falta de função da beta-glicosidase e não a uma possível atividade que ela pudesse ter ganho quando ocorre a mutação. Então, aqui, só para vocês verem o epóxido de condoritol B, que é o composto que eles usam aqui, o CBE. Aqui está o mecanismo de inibição das beta-glicosidases, e ele é usado em vários estudos para inibir a atividade dessa enzima, tanto em vivo quanto em vitro. E por último, né, como o desenvolvimento de mecanismos inflamatórios e a liberação de citocinas são características bem comuns da fisiopatologia da doença de Gaucher, eles resolveram focar nas vias de morte celular relacionadas à inflamação, como é o caso da necroptose. E especialmente no nível neuronal, tem trabalhos que relatam que a neuroinflamação ela vem acompanhada pela ativação de mecanismos como a necroptose, né, que são morte celular mediadas por inflamação. E aí, como eles viram que os macrófagos ativados, eles promovem uma estimulação crônica do sistema imunológico e que a liberação de citocinas pró-inflamatórias desses macrófagos, eles também influenciam as células ao redor das células de Gaucher, então os pesquisadores criaram uma hipótese de que a regulação positiva da necroptose, ela não ia estar presente só no nível neuronal, mas também ia estar presente no nível periférico, afetando as células hematopoéticas mieloides diferenciadas, né? E também os monócitos e macrófagos. E foi o que eles viram de fato. A via de necroptose é hiperativada em monócitos e macrófagos na doença de Gaucher. A necroptose, ela é um processo de necrose programado e regulado que representa uma resposta celular ao estresse ambiental. E ela pode ser induzida por inflamação, lesão química e mecânica ou infecções, sendo que o sinal de ativação ele provavelmente é mediado por um sistema receptor do TNF. E aí, ela tem alguns mediadores importantes, e a modulação dessa via tem sido proposta como uma estratégia terapêutica importante para enfrentar diferentes desequilíbrios da homeostase e doenças relacionadas à inflamação, como doenças neurodegenerativas e cardíacas e a própria doença de Gaucher. Então, para testar se o comprometimento do crescimento dos macrófagos, que foi visto no resultado anterior, está relacionado ao aumento dos sinais de morte celular, aos quais as células são submetidas nessa doença, eles testaram o status de ativação da via da necroptose junto com a diferenciação celular. Para isso, eles retiraram RNA dessas células em diferentes momentos de diferenciação e avaliaram os níveis de expressão de três efetores principais dessa via para análise. E aí foi a RIPK1, a RPK3 a RPK3 e a MLKL. E eles viram que os níveis de RNA mensageiro da RIPK1 não eram diferentes, muito diferentes entre os modelos de células controle e do paciente Gaucher, mas no caso da RIPK3 e MLKL, eles foram significativamente mais induzidos na linha das células do paciente com Gaucher e em comparação com o controle, sugerindo que a necroptose ela é altamente ativada quando a beta-glicosidase não está estrutural e funcionalmente presente na célula. E aí eles também viram o nível de expressão da proteína MLKL, né, para ver se o nível proteico também era alterado. E eles viram que a proteína ela estava mais expressa tanto no controle tratado com CBE,
quanto no resultado das células do paciente com Gaucher. Então, os níveis mais elevados desses efetores e da proteína de um deles mostram que essa via desempenha um papel no desencadeamento dos processos de morte celular relacionados à inflamação que ocorre na doença de Gaucher no compartimento hematopoético, né, principalmente de monócitos e macrófagos. E uma melhor compreensão não só dessa via, mas de outras características relacionadas à inflamação dos macrófagos da doença de Gaucher é crucial para enfrentar diferentes aspectos dessa doença que ainda permanecem sem solução. Por exemplo, no caso das terapias, né, para esses pacientes, a terapia a primeira opção para pacientes com doença de Gaucher do tipo 1 é a terapia de reposição enzimática com uma glicocerebrosidase alterada, que se chama imigocerase, para que ela possa ser mais eficientemente incorporada no lisossomo para fazer a degradação dos substratos, né, glicocerebrosídeos. E essa terapia, ela é eficaz para o tipo 1 e para alguns pacientes do tipo 3, mas não existe tratamento para o tipo 2, que é o mais agressivo e letal dessa doença, né? E além dessa terapia, para os pacientes que não podem receber a reposição enzimática, tem uma terapia de redução de substrato com fármacos que inibem a enzima glicosilceramida sintetase, que produz os metabólitos, os glicocerebrosídeos, né? Então, isso acaba reduzindo a quantidade, o acúmulo desses metabólitos. Então, é importante compreender mais a necroptose dos seus efetores, porque ainda mais considerando que a neuroinflamação e a necroptose, elas estão bastante presentes, né, nos tipos neuropáticos dessa doença. O tipo 2 não tem tratamento. Então, é importante conhecer mais esses mecanismos de inflamação dos macrófagos para conseguir enfrentar melhor essa doença. Então, em conclusão, os macrófagos derivados de células tronco pluripotentes induzidas de pacientes com doença de Gaucher, elas representam uma ferramenta valiosa para preencher lacunas de conhecimento sobre as causas e consequências da condição pró-inflamatória da doença de Gaucher, né? E sendo que a maturação aumentada de precursores hematopoéticos em direção à formação de macrófagos e monócitos e o comprometimento da proliferação celular em linhagens derivadas de pacientes com doença de Gaucher, que foram observadas nesse estudo, representam as manifestações celulares de alterações moleculares que são vistas na doença de Gaucher, como o caso da trombocitopenia, da leucopenia, da anemia, e ainda forneceu pistas importantes sobre como as vias relacionadas a essas manifestações, elas podem servir como alvo para modulação. Por exemplo, o eixo RIPK3, MLKL, que foram os principais efetores da via da necroptose, que foram alterados, né? E também de outros componentes. E isso pode ajudar a fornecer novas abordagens que sejam interessantes para tratar essa doença. Então, essas são as minhas referências. Muito obrigada.